Salve os irmãos na paz de Cristo, amém? Amém. Eu acho que todo mundo adorou o Senhor nesta noite. Seja no seu cantinho aí, mas eu tenho certeza que a presença de Deus contagiou o coração de cada um. E Deus está lá no céu, vendo o teu sacrifício vivo. Esse que foi de sair de casa e vir até a igreja adorar Ele. Só com isso aí, meu amado, pode ter certeza que as bênçãos cairão na sua vida. A misericórdia de Deus alcança o teu lar, alcança a tua família. Tenha certeza que Deus está vendo, Ele conhece o teu coração. Ele sabe que não foi fácil para sair do seu lar. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil buscar ao Senhor por causa das perseguições, das potestades, as tempestades da vida. Elas dificultam, fazem de tudo para que você se distancie do Pai. Mas Ele se alegra em saber que você está aqui para o adorar. Pode ter certeza que Ele vai te sustentar da mesma forma que está te sustentando até aqui. Amém? E o teu milagre vai acontecer. Você tem poder na palavra, no coração, para pedir e alcançar o teu objetivo. Porque você serve a um Deus poderoso, que criou tudo. Foi Ele que criou o céu. Foi Ele que criou tudo que existe. E criou você com muito amor e com muito carinho. E saiba de mais uma coisa. Não existe outro ser humano nessa terra. E nunca existiu outro igual a você. Então você é importante. Cada um de nós é muito importante e precioso para Deus. Dê valor na sua vida. Dê muito valor. Dê valor em Jesus Cristo ter feito você e ter colocado você como adorador. Amém? Meu pregador, pastor, receba o nosso pregador da noite, nosso pastor, com a salva de palmas. Amém? Vamos orar. Todos vocês intercedem por ele daí. Fiquem de pé. Santo e eterno Deus, aqui estamos, Senhor, para ouvir mais uma vez a tua voz. Sabemos que tu nos ama e tu é o Deus que nos corrige, que nos ensina, que nos acalma, que nos acalenta, Pai. Tu és o nosso Deus. Aqui está o teu servo que veio de tão longe para trazer essa palavra, Pai, que o Senhor colocou no seu coração, que muitas das vezes nem ele sabe o que o Senhor vai falar conosco, mas tu sabes o que tu queres nesta noite. Papai, abra o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, para que possamos te ouvir com muito amor e com muita, papai, e com muita obediência, Pai. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Pastor. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Louvado seja Deus. Como se trouxeram Bíblia Sagrada? Glória a Deus. Evangelho escrito por Mateus. Quero convidar os irmãos que possam estar abrindo suas Bíblias. Evangelho escrito por Mateus. Gostaria de ler juntamente com os irmãos seu capítulo de número 2. Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 19 a seguir. Quero agradecer e louvar a Deus por essa oportunidade de poder retornar a este local, certo de que Deus tem sido bom com os irmãos. Agradecer a vida do pastor, da pastora, pela confiança. Estivemos aqui acompanhando o jovem pregador Lucas, e foi uma bênção, nosso filho. Faço-me acompanhar também da minha esposa, nossa irmã Jardânia. Bênção de Deus na minha vida e no meu ministério. Os irmãos encontraram Mateus capítulo 2, versículo 19, digam glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer da seguinte maneira: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém, meus irmãos? Podeis assentar. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, Deus colocou uma palavra no nosso coração para compartilhar com a igreja. E estava orando, pedindo a Deus graça, e Ele colocou palavras sobre José, sobre Maria,
também sobre o nascimento de Jesus Cristo. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada que um jovem casal, eles se conheceram, uma jovem chamada Maria e também um carpinteiro chamado José. Eles se conheceram, eles ali abençoados na direção de Deus, tementes a Deus. Na verdade José, da linhagem, da descendência de Davi. Eles vão se unir e vão entrar no noivado. É um casal, vai ser um casamento, vai se oficializar um casamento, mas o período na época da qual eles estão, pela cultura da época, quando inicia-se um noivado, é um período de aproximadamente 1 ano de noivado. E aqueles que olhavam para Maria, olhavam para o José, pela cultura da época já chamavam o esposo, a esposa, mas ainda eram noivos, não eram casados. E a Bíblia nos fala que lá no Evangelho escrito por Lucas, que estando Maria desposada, ou por que não dizer já em propósito de casamento com José, esta Maria recebeu uma visitação do anjo Gabriel, pelo qual vai nos dizer lá no Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26. Uma virgem desposada, ela estava ali noiva com José, da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. E vai dizer o texto que entrando o anjo onde ela estava, disse para ela: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Vendo a Maria esta saudação na qual um anjo do Senhor lhe apareceu, ela ficou perturbada com esta saudação, salve agraciada. O texto vai dizer que ela, turbando-se muito com aquelas palavras e considerando que saudação seria essa, o verso de número 30 vai dizer: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o reino ou o trono de Davi, seu pai. Meus irmãos, era uma jovem noiva, ainda não havia casado, estava num compromisso ali sério, já de noivado com José. E o anjo lhe aparece e ela recebe uma notícia pela qual o anjo lhe fala que ela iria conceber. O ventre dela iria gerar aquele que seria chamado de grande, aquele que seria chamado o Filho do Altíssimo. Oh glória! O versículo de número 31, o anjo vai deixar muito claro para Maria as seguintes palavras: ele será chamado grande, para que todas as vezes que alguém olhasse para ela e quisesse de alguma maneira enaltecê-la, quisesse de alguma maneira adorá-la, quisesse de alguma maneira se prostrar diante dela, ela iria se lembrar das palavras que o anjo lhe havia dito: aquele que do teu ventre há de nascer será grande. É para que nós venhamos entender uma palavra: o grande ainda é Jesus. O grande aqui da igreja é Jesus. Mesmo nascendo no ventre dela, ele também iria ser chamado o Filho do Deus Altíssimo. Oh glória! Para que aonde ela passasse, aonde ela chegasse, aonde alguém quisesse honrá-la demasiadamente, quisesse se prostrar diante dela, ela iria dizer: não, aquele que nasceu do meu ventre, esse é o Filho do Deus Altíssimo. Oh glória! A graça de Deus se estendeu sobre Maria, os céus se abriram e ela foi agraciada, para que dentro dela fosse gerado o Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. A Bíblia nos fala, e lá no seu versículo de número 34, disse Maria ao anjo: mas como acontecerá isto, visto que ainda sou noiva, não conheço varão, visto que ainda nem me casei, como vai acontecer? O texto nos fala que o anjo liberou uma palavra para Maria dizendo: descerá sobre ti
o Espírito Santo e a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. Oh glória! Meus irmãos, esta Maria, olhando pela ótica natural, pois não era casada, olhando pelas maneiras da vida cotidiana, ela não via possibilidade alguma de gerar uma criança, mas Deus disse por meio do anjo para ela: o Espírito Santo de Deus descerá sobre você. E quando ele descer, o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sombra dele, e dentro de você vai ser gerado o Filho de Deus. Oh glória! É por meio do Espírito Santo que Cristo é gerado na igreja, é por meio do poder, a unção, a virtude do Altíssimo que Cristo é gerado no coração do servo e da serva de Deus. Louvado e adorado é o nome de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia nos fala que ela vai com o coração de serva. Ao ouvir a mensagem do anjo, ela vai dizer para ele das seguintes maneiras: disse Maria, eis aqui a sua serva, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Meus irmãos, mesmo ela entrando numa situação constrangedora, porque deveria explicar para muitas pessoas o que iria acontecer dentro dela, mesmo ela numa situação difícil, porque ela não era casada, ela não tinha ainda entrado no casamento, não havia conhecido seu esposo, de maneira que não tinha possibilidades. Mas quando o anjo fala, você foi escolhida, quando o anjo libera a palavra, ela não olha as consequências, ela não olha o que pode acontecer, o que pode deixar de acontecer, ela só vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em minha vida a sua vontade. Oh glória! Meus irmãos, os planos de Deus para minha e para a sua vida são coisas maravilhosas e grandes. O que Deus tem reservado para a sua vida, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para a sua vida e para a minha vida. O homem natural não compreende as coisas espirituais, e ela vai receber essa palavra para que dentro dela seja gerado o Filho do Deus Altíssimo. Louvado seja Deus. Quando chegamos no Evangelho escrito por Mateus, vai dizer no seu capítulo de número 1, versículo 18: ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, mãe desposada, noiva com José, antes que se ajuntasse, achou ela concebida, grávida pelo Espírito Santo. O versículo de número 19 nos fala: então José, seu marido, como era justo e não queria infamar a ela, não queria infamar, difamar, envergonhar a ela, vai dizer o texto que o noivo vai querer abandonar a noiva, e secretamente ele vai planejar abandonar a mulher dele. Mas por que ele vai fazer isso com a noiva? Por que será que ele está preocupado? Observe, meus irmãos, nesse texto, porque vai dizer o texto que ele era justo, ele temia a Deus, e ele não queria envergonhar a esposa dele, porque se ele permanece ao lado dela, a notícia seria: Maria adulterou, Maria não esperou o casamento e já se deitou com alguém por aí e está grávida. Agora José, ele vai entender, ele ama ela e ele vai deixá-la secretamente. Oh glória! Meus irmãos, enquanto eu estava estudando essa palavra, entendendo que o noivo estava se afastando da noiva, entendendo que o noivo estava deixando a noiva secretamente, veio ao meu coração pelo Espírito Santo de Deus, entendendo que em alguns momentos da nossa vida alguém está sendo abandonado, quem sabe se sente abandonado, se sente numa situação envergonhada. Por quê? Porque aquele que estava do lado está tentando se afastar.
lugar, mas eu vejo por esta palavra e tenho uma notícia para todos que estão aqui nessa igreja: o noivo dessa igreja, ele não vai abandonar a noiva não vai ser envergonhada, a noiva não vai ser desamparada, porque o noivo tem compromisso com a noiva, o noivo, ele ama a noiva e ele não abre mão dela. Aleluia! Alguém, meus irmãos, está dizendo: vai ser abandonado, você vai ficar numa situação constrangedeira. Satanás está apontando o dedo e dizendo: vai ser envergonhado. Mas Deus está dizendo nesta noite: o noivo está aqui neste lugar, dizendo: eu não deixo a noiva, não abandono a noiva. Ela é bacana, arabahaia. Se você está entendendo a palavra, adora este Deus que não te abandona, adora este Deus que não te deixa ser envergonhado, adora esse Deus que te toma pela mão e te ajuda. Glória! Enquanto José está tentando deixar ela secretamente, há um Deus que zela pelo matrimônio, há um Deus que zela pela aliança feita no altar, há um Deus que aquilo que ele une, ele não deixa o homem separar, há um Deus que ele observa que o José está querendo sair e ele envia um anjo. Enquanto José está dormindo, o próprio Senhor abre a mente dele e entra dentro do sonho, e o anjo do Senhor olha para ele e fala: José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Glória! Deus, ele vai guardar sua vida, Deus, ele vai guardar teu matrimônio, Deus, ele vai guardar esta igreja, Deus vai guardar este grupo, porque Deus viu a aliança que você fez com o noivo. Só quem tem aliança com o noivo, levante a mão, dá glória a ele. É por causa dessa aliança que você não vai ser envergonhado, é por causa dessa aliança que o noivo está nesta noite dizendo: eu me levanto por tua causa. Oh, glória! Enquanto José ouve esta mensagem do anjo, vai dizer o texto que quando ele ouviu esta palavra, despertando ele do sono, como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, ele recebeu a jovem Maria por sua mulher, e não conheceu ela até o dia em que ela havia de conceber e gerar aquela criança. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que alguns magos do Oriente viram uma estrela brilhar. Essa estrela, ela brilhava tão intensamente que se ela virasse para a esquerda, virasse para a direita, os magos seguiam aquela estrela. Era uma luz muito forte, porque aquela estrela estava direcionando, conduzindo eles à pessoa bendita de Jesus Cristo. Essa estrela estava guiando eles. Meus irmãos, lá em Belém do Judá, nós vai dizer o texto que por um decreto de César Augusto, todos aqueles que haviam nascido em Belém precisavam ir à sua terra natalícia, aonde havia nascido, para se alistar. E a jovem Maria, ao lado de José, subiram de Nazaré e foram até Belém da Judeia. Quando eles chegaram lá, meus irmãos, não havia lugar para acolher aquela família. Eles tentaram uma hospedagem em algum hotel, tentaram em alguma casa, mas por causa daquilo que estava no ventre de Maria, ninguém recebeu, ninguém quis aceitar. Sabe por que algumas portas estão se fechando na tua vida? Não é porque você não pode, não é porque você não tem talento, não é porque a porta ali você não tem condição de entrar. Você até tem condição, você tem talento para passar por essa porta, mas o que você carrega dentro de você, a presença maravilhosa de Jesus, faz com que algumas portas se fechem. Sabe por quê? Porque o que carrega, o que está dentro de você é tão grande que esse local onde as portas estão se fechando não é digno da tua
fecharam. Mas lá, no local onde os animais estavam, lá numa manjedoura, vai nascer um menino. E a criança nasce. Jesus nasce. E a luz estava brilhando, já guiando os magos. E a luz brilhando naquela manjedoura. A Bíblia nos fala que havia alguns pastores que guardavam as suas ovelhas durante as vigílias da madrugada. E lá na madrugada eles cuidando do pasto, cuidando das ovelhas, o céu se abriu e umas miríades de anjos incalculáveis e não inumeráveis apareceram, louvando a Deus, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. E aqueles anjos receberam a notícia e foram ao local onde estavam os pais e Jesus nascendo, glória. Sabe por quê? Porque aonde Jesus aparece, a vida na qual Jesus é manifesta, a vida na qual carrega Jesus nos braços, os pastores se aproximam para que haja discernimento, que nessa caminhada Deus tem levantado e levado até você pastores segundo o coração dele. Sabe o que eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida? O Jesus que já manifestou na sua casa, o Jesus que já manifestou na sua vida. Deus está trazendo para perto de você pastor segundo o coração, pastores segundo a vontade dele, para que você seja cuidado, pastoreado com excelência. Recebe o seu pastor com alegria, recebe sua pastora com honra, porque Deus tem cuidado e tem enviado pastores para cuidar da sua vida. Eleminaragaia. Vivemos uma época onde todo mundo acha que é o próprio pastor. Já não tem que conversar, já não pede mais conselhos, já não honra mais liderança, já não conversa, não se aconselha. O que o pastor fala, em alguns casos, já é desprezado. Mas eu creio aqui nessa noite, que pela autoridade do Espírito Santo de Deus, há uma igreja lavada, remida, comprada pelo sangue do Cordeiro, que tem honrado o anjo da igreja, que tem honrado aquele que alimenta com as orações e com a palavra. Dê uma linda salva de palmas, porque Jesus tem cuidado da sua vida. Glória. Enquanto, meus irmãos, os pastores foram, eles saíram alegres e felizes por tudo que Deus lhes havia proporcionado que vissem. Passou-se um tempo, passou-se alguns anos, e a Bíblia vai nos dizer que a estrela estava dirigindo aqueles magos do Oriente. E vai dizer o texto que eles vão lá no palácio onde estava Herodes, e vão chegar em Herodes e vão perguntar: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Quando Herodes ouve a palavra, porque Herodes é um símbolo de Satanás, porque Herodes não quer abrir mão do trono dele. Aonde ele governa, ele não quer abrir mão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele ouve a notícia, tem alguém nascendo rei, tem uma luz brilhando, tem uma estrela direcionando vocês para ele. Aí ele vai usar de astúcia e vai dizer: vá onde ele está. Quando encontrarem a ele, chame-me, venham me avisar para que eu também vá e o adore. Aqueles magos continuam no seu percurso, e eles chegam ao local onde estava o menino, levando presentes e dádivas a eles. Mas quando eles saíram, por divina revelação, o próprio Deus enviou-lhes ali uma palavra para que não voltasse a Herodes, mas fugisse por outro caminho. Herodes, desconfiando, sentindo-se enganado, ele vai dar uma ordem. Ele vai querer perseguir todos os meninos de 2 anos para baixo. Ele vai querer matar todas as crianças, porque ele não quer perder o trono, porque ele não quer perder o domínio. Mas aonde Jesus chega, Satanás tem que recuar, porque as portas
Senhor dos Senhores. Só quem recebeu Ele como Rei do Senhor. Dá glória para Ele, dá glória. Alábia. Meus irmãos, aí vai dizer o texto, Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 13. E tendo eles retirados, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe. Quer ouvir uma coisa? Foge para o Egito. Meu irmão, nós estamos falando de um contexto onde uma virgem engravidou. Um contexto onde o anjo apareceu entre o sonho, confirmando para José que era do Espírito Santo, e ainda confirmou o nome do menino, que se chamaria Jesus. Estamos falando de um contexto de Lucas capítulo 1, versículo de número 37. Porque para Deus nada é impossível. Mas agora Deus vai aparecer em sonhos a José e vai liberar uma palavra para ele, dizendo: levanta, José, toma o menino e sua mãe. Detalhe: foge para o Egito. Como se comportar, como agir quando aquele que é o Rei dos Reis, dono de todo o poder, o domínio está nas mãos dele, mas ele olha para a gente e fala: foge. Ele olha para a gente e fala: o ambiente não é mais para você, foge. Quando ele olha e vê que o menino está em risco, se ficar tem risco de Jesus morrer, ele olha e fala: foge. Meu irmão, alguns momentos da nossa vida, algumas ocasiões onde você e eu passamos, alguns lugares onde chegamos, o Espírito Santo de Deus vai gritar no nosso coração dizendo: foge. É quando a gente começa a dizer: mas Senhor, eu sou a luz do mundo. É quando a gente começa a dizer: Senhor, eu preciso fazer a diferença neste lugar. Eu preciso ser aqui, a chamada é minha, eu preciso estar aqui. Mas Deus está dizendo: foge. O que o Senhor está me fazendo entender neste momento é que se José permanecesse naquela terra, Herodes estava dando ordem para que todos os meninos fossem mortos. O local onde ele estava, se ele permanecesse, o menino Jesus seria morto. E o que o Espírito Santo de Deus me faz entender é que tem ciclos de amizades, lugares aonde nós chegamos, ambientes aonde nós estamos com a planta dos nossos pés, que se nós permanecermos lá, a presença de Deus some, a presença de Deus morre, o Espírito Santo de Deus some. E Deus está dizendo: nessa roda, nesse ciclo que você tem vivido, foge desse lugar, para que Jesus permaneça brilhando na tua vida, direcionando tua vida. Foge! Alguns momentos da nossa vida é necessário fugir. Moisés foi escondido por 3 meses por sua mãe. A Bíblia vai dizer que José, quando estava lá no Egito, não o da Maria, o José lá de trás, filho de Jacó, quando a mulher de Potifar se aproximou dele, seduziu a ele, fez proposta para ele, a Bíblia vai dizer que José fugiu. Valente e forte nem sempre é aquele que fica para ficar tete a tete com o adversário. Vai ter momento que você vai enfrentar gigante, vai ter momento que Deus te dará vitória no ambiente, mas a voz do Espírito Santo vai dizer no coração de crente em alguns lugares: foge desse lugar, para que a presença continue com você, para que a glória permaneça na sua vida. Foge. José, ele vai para o Egito e ele fica lá, e lá no local onde ele estava, uma matança aconteceu, e um livramento também chegou na vida daquele que ouviu a voz do Senhor. Vai ter livramento quando você deixar essa rodinha que só tira a presença de Deus na sua vida. Vai ter livramento de Deus para você quando você abandonar
que enquanto eles estão no Egito, eles estão ali, podemos dizer, fugidos. Mas enquanto eles estão fugidos, lá na terra deles, aquele que procurava matar o menino Herodes foi morto. E aquele que procurava acabar com a presença, com a vida de Jesus, havia descido a cova e foi morto. Aí José, avisado por divina revelação, ouviu a palavra do anjo dizendo: pode retornar, porque o ambiente agora já está livre para a presença de Jesus chegar, sem risco nenhum, para a glória dele brilhar. Oh, glória! Quando ele vai voltar, ele vai ouvir dizer que Arquelau havia assumido o lugar do seu pai Herodes. E ele, por medo, ele vai ali ir para uma outra localidade, lá para Galileia. E vai dizer o texto, que ele vai ouvir que Arquelau reinava em lugar de Herodes, seu pai. E ficou preocupado de ir para lá. E foi avisado em sonho por divina revelação. E foi para as regiões da Galileia. Eu estou terminando. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. O livramento de Deus na vida deste casal foi a fuga. E quando eles fugiram, eles foram habitar numa cidade chamada Nazaré. Só que quando eles chegam em Nazaré, Nazaré não era o melhor local do mundo. Não era o local mais lindo, não era o local mais belo, não trazia status, não trazia luxo. Muito pelo contrário, Nazaré era um local de má fama. As pessoas olhavam para Nazaré e diziam: lá em Nazaré, lá não sai nada de bom. Lá é um local marginalizado. A fama é das piores. Mas o menino Jesus ficou lá em Nazaré, ao lado dos seus pais. E foi em Nazaré que se cumpriu a profecia sobre a vida dele, que ele seria chamado Nazareno. Eu vim aqui com a palavra de Deus. Eu não vim entregar uma chave de um palácio, eu não vim entregar para você a porta de uma multinacional, mas eu vim com uma palavra dizendo: é na Nazaré que você vai crescer, é na Nazaré que você vai ser cheio. Pode não ter fama, Nazaré, pode ninguém querer estar em Nazaré, pode todo mundo olhar e julgar, mas é de lá que vai ter crescimento, vai ter crescimento, vai ter crescimento. É em Nazaré que você prospera, é em Nazaré que Deus te levanta. Jesus cresceu. Ele foi chamar os discípulos. Ele chamou a Filipe e disse para ele: segue-me. Jesus já te convidou a seguir ele. Olhou para Filipe e disse: segue-me. Filipe não rejeitou, não pensou duas vezes. Ele entendeu: quem está me chamando é Jesus. Quando Jesus chamou, ele seguiu imediatamente. E vai dizer que Filipe encontrou Natanael. E quando Filipe contou para Natanael, ele disse: Natanael, achamos aquele de quem Moisés havia escrito. Vamos ali ao encontro dele, porque é ele aquele que havia de vir. Natanael olha para ele e fala: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Levanta sua mão, levanta sua mão. Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A palavra foi: vem ver, vem ver. Muitos vão olhar a sua vida e vão ficar admirados pelo que Deus vai fazer na sua vida. Pode não ter parecer, pode não ter formosura, pode não ter sido criado num local de muito status, mas foi na Nazaré que Jesus te levantou, te levantou, te levantou. Jesus vai te levantar, meu irmão. Vamos colocar em pé. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Oh, glória. Quantos ouviram Deus falar nessa noite? Diga glórias a Deus. Eu já vou orar por alguém aqui que ouviu essa palavra, sentiu tocado, mas eu quero fazer um convite.
da maneira na qual Jesus chamou a Filipe e disse: segue-me. Jesus está chamando você que entrou por essas portas aqui. Jesus está querendo um compromisso seu com Ele. Sabe por quê? O compromisso dele com você já foi mostrado em muitos livramentos que Ele já te deu. Agora Deus está olhando para você dizendo: segue-me. É a hora de você demonstrar o seu compromisso com Ele, aceitando a Ele como seu único e suficiente Salvador. Eu quero saber onde está a primeira pessoa aqui nesta noite que vai entregar a sua vida a Jesus, que vai fazer uma aliança com Ele. Eu quero saber onde está a primeira pessoa aqui que vai ser aqui chamada, já está sendo chamada por Deus, e você vai fazer uma aliança com Ele nessa noite. A primeira pessoa que quer entregar sua vida a Jesus, está ouvindo o convite dEle e quer entregar a sua vida a Ele. Levanta a sua mão. Você que quer entregar a vida a Jesus, você que quer entregar a vida a Jesus, levanta a sua mão. Não deixa para amanhã, pode ser tarde demais. Não deixa para mais tarde, porque o nosso futuro não pertence a nós, pertence a Deus. Se você tem a oportunidade hoje, agarra a oportunidade hoje. Jesus está chamando alguém. Cadê você? Cadê você que vai entregar a vida a Ele? Vem aqui na frente, nós vamos orar pela sua vida. Cadê você que quer entregar sua vida a Jesus nesta noite? Jesus está lhe chamando. A oportunidade está sendo feita. Jesus está lhe chamando. Cadê você? Eu não vou insistir muito, porque eu sei que o Espírito de Deus fala ao coração daqueles que querem e que precisam de Jesus. Eu sei que o Espírito fala. Eu sei que a presença fala. Eu sei que a glória abraça. Você nesta noite que precisa, está entendendo o convite. Você que quer entregar sua vida a Jesus, levante sua mão. Vem aqui na frente. Oh glória. Vem aqui na frente. Você que precisa. Herodes não vai assumir esse reino. O trono do teu coração pertence a Jesus. O trono do teu coração nesta guerra, nesta peleja, pertence a Jesus. Jesus está convidando, oh glória, oh glória, oh glórias ao nome de Jesus Cristo. Eu vou lhe fazer o único convite, o último convite. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, este é o momento. Vem aqui na frente e a igreja vai orar pela sua vida. Se não tem, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero orar pela igreja e quero clamar para que Deus e a presença do nosso amigo Espírito Santo permaneça conosco. Levante a sua mão, igreja. Vamos fazer essa oração. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos orar neste momento. Vamos clamar neste momento. Vamos pedir para que a presença esteja conosco, para que nós carregamos a presença conosco. Glória. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento lindo da nossa fé, ó Pai, estamos aqui clamando pela Tua presença, Pai. Tua palavra foi ministrada, entendemos, ó Pai amado, o Teu querer, a Tua vontade. O anjo da igreja está com as mãos aqui estendidas. Nós estamos orando, Pai. Abraça a Tua serva, meu Deus amado, nesta noite. Abraça a Tua filha com renovo. Abraça ela renovando a mente, renovando o entendimento, renovando o intelecto. Opera com renovação no meio do teu povo. Opera com ardência, Senhor, com fogo ardendo no coração, ó Pai. Vai dando vigor, vai dando força, vai dando graça, vai dando, Senhor, entendimento. Vai levantando o caído, vai fortalecendo o fraco. Vai, Senhor, vai abençoando, abençoando. Toca na mente, toca na mente. Toca no coração, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos a Tua igreja. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. As palmas louvem a Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu tenho certeza que Deus falou conosco assim como falou comigo.